aí, galera, seja bem-vindo a mais um programa Segredos do Santuário, nosso terceiro programa. Pois é, dos 5, faltam só, infelizmente, só 2. Mas estamos juntos aqui para estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus e mais um pouquinho do Santuário. Como é que foi sua semana? Recapitulou a lição junto com o pessoal do Ligados? Você está nos acompanhando no facebook.com/JACentralVV? Pois é, então fique ligadinho, porque lá sempre tem dicas, tem promoções, tem brindes, tem até camiseta. Então, corra lá, vá no facebook.com/JACentralVV e veja todas as novidades. Bom, mas vamos parar um pouquinho com a conversa, porque nosso objetivo aqui é falar sobre o santuário. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa. Para mim é um prazer estar com vocês para estudarmos mais um pouquinho dos segredos dos santuários. E hoje nós vamos estudar sobre as ofertas, sobre tudo o que acontecia diariamente nesse santuário, no templo de Israel, de Salomão e os outros templos também. Sim, Conceição, mas antes de começarmos o estudo, vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Pai, agradecidos a Ti somos porque temos a oportunidade de estudar um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor. Queira nos abençoar no decorrer desse estudo. E que abençoe também, Senhor, aos nossos queridos que estão em casa. É o que lhe pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Semana passada, nós descobrimos um pouquinho mais sobre o interior do santuário, sobre as peças que constituíram tanto a parte santa quanto a parte santíssima. Mas o que era feito no santuário? Tem algum relato na Bíblia, algum texto que nos diga o que era para ser feito no santuário em si? Tem. Aliás, todo o santuário está descrito na Bíblia. E é sempre bom começar com a palavra de Deus. Você em casa, leia Levítico, o livro de Levítico todo, ele vem descrevendo tudo que era feito no santuário. Começa com os holocaustos, depois vai falando de ofertas de manjares, de ofertas dos sacrifícios pacíficos, enfim, de tudo que nós vamos estar falando hoje está descrito no livro de Levítico. Então vamos começar com o que acontecia diariamente no santuário. A cada dia, a cada manhã e a cada tarde, um cordeiro de 1 ano era sacrificado neste altar. Esse cordeiro era para toda a nação. Ele simbolizava consagração e ele simbolizava também, lógico, primeiramente apontava para Jesus, que era o cordeiro que viria tirar o pecado do mundo, simbolizava a consagração e era também uma provisão temporária até que cada pecador se arrependesse e trouxesse sua própria oferta. Era um tempo de graça que era concedida a cada israelita para trazer sua própria oferta. Todo dia, um cordeiro de 1 ano era sacrificado aqui, um pela manhã, um pela tarde. Era um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha, porque ele apontava para Jesus, que era o cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Ele simbolizava também consagração do povo de Israel e era uma oferta temporária, provisória, até que cada israelita viesse e trouxesse sua própria oferta pelo pecado. Vamos voltar um pouquinho para entender melhor este assunto. Quando Adão e Eva pecaram, Deus havia dito, no dia em que comeres da fruta, certamente morrerás. Adão e Eva não morreram naquele dia, mas algo morreu no lugar deles, que foi um cordeiro. Aquele cordeirinho foi uma graça que foi estendida a eles, para eles trazerem a sua própria oferta. E assim também era o que simbolizava essa oferta. Era um tempo de graça até que o pecador tomasse consciência do seu pecado e trouxesse a sua própria oferta pedindo perdão, confessando o seu pecado. E o que acontecia quando o pecador trazia sua oferta? Bom, lá no tempo de Israel, eram considerados 4 tipos de pecadores. Uma pessoa comum, um príncipe, o sumo sacerdote e toda a congregação. O sangue não dispunha igualmente para essas pessoas. Eram modos diferentes de proceder. Quando uma pessoa comum pecava, esse aqui era o sacerdote e havia uma pessoa comum. Quando uma pessoa comum pecava, ela tinha que trazer o seu animal, que era uma cabra, tinha que confessar o seu pecado, colocando a mão, confessava o seu pecado, ele tinha ele mesmo que matar esse animal com suas próprias mãos, e aí terminava a sua parte. O sacerdote vinha, pegava o sangue deste animal, vinha neste altar aqui externo, o altar de bronze, colocava o sangue nos chifres desse altar e o resto derramava aqui na base. E ele tinha que comer uma parte dessa carne.
Ao comer parte dessa carne, ele se fazia portador do pecado. Ou seja, o pecado que era dessa pessoa passava para o animal e do animal passava para o sacerdote. E ele estava limpo, simbolicamente, ele estava purificado do pecado que ele cometeu. E assim acontecia também com o príncipe. Quando a congregação ou quando o sumo sacerdote pecava, aí já era diferente o modo de espargir o sangue. Suponhamos que fosse a congregação. Os anciãos deveriam colocar a mão sobre a cabeça do animal, deveriam matá-lo. O sacerdote, então, vinha com este sangue. Aqui dentro, nós já estudamos no último episódio, vinha aqui dentro, havia essa cortina que separava o santo do santíssimo, e espargia 7 vezes, salpicava, espargia 7 vezes o sangue deste animal nessa cortina. Vinha também no altar de ouro, o altar de incenso, e colocava o sangue nas pontas deste altar. E depois vinha aqui fora e derramava o resto à base do altar. Como o sumo sacerdote, o procedimento também era o mesmo. Ele colocava a mão, simbolicamente estava transferindo para aquele animal os seus pecados, matava o animal, e como não havia alguém mais elevado que ele em função para comer essa carne, ele fazia também como no caso da congregação. Vinha aqui na cortina, salpicava 7 vezes nessa cortina, colocava nas pontas do altar de incenso e o resto derramava aqui na base do altar. Dessa forma, havia uma transferência de pecado. Simbolicamente, a pessoa ficava livre, ficava, por assim dizer, purificado daquele pecado que ele havia cometido. É importante lembrar que a pessoa tinha que confessar especificamente o seu pecado. Não bastava dizer, oh meu Deus, perdoa todos os meus pecados. Não, ele tinha que dizer, dar nome aos bois, como vamos dizendo no ditado popular. Ele tinha que confessar aquele pecado específico e matar aquele animal, e só o sacerdote podia aspergir o sangue. Essa era a oferta pelo pecado. E essa oferta, a cada dia, contaminava o santuário. A cada dia que o sangue era levado, de uma forma ou de outra, ele contaminava o santuário, e era preciso um dia especial que esse sangue seria então limpo, que o santuário seria então purificado. Mas não era só essas ofertas. Como eu disse no início, essa oferta era um resumo de todas as outras. Mas havia outras ofertas que eram acrescentadas a essa oferta pelo pecado ao longo do dia. Lembrando que esse fogo, ele veio, quando o santuário foi inaugurado, que a primeira oferta foi oferecida aqui, desceu fogo do céu e consumiu esse altar, e consumiu essa oferta. E esse fogo não se apagou, por isso ele se chamava fogo santo, diferente do fogo comum. E outras ofertas, então, eram acrescentadas a esse altar, por isso que esse fogo não se apagava. Dia e noite, de manhã, por volta das 9 horas, aquele cordeirinho de 1 ano, às 3 horas, a outra oferta pelo povo que acontecia, e junto a elas havia a oferta de manjares, a oferta pacífica e a oferta queimada, que era pela própria pessoa. A oferta queimada, o que ela quer dizer? A oferta queimada era considerada por Deus como oferta de cheiro suave. Não era estipulado o que deveria levar. A pessoa podia escolher o que quer que seja. Poderia ser um novilho, um cordeiro, uma cabra, enfim, o que ela quisesse. Era uma oferta de gratidão, de reconhecimento. Era como se a pessoa estivesse dizendo para Deus assim, tudo que eu sou, eu devo a ti. Então, como gratidão, eu estou trazendo essa oferta. E ela era toda consumida no altar. Uma outra oferta muito interessante era a oferta pacífica. Essa oferta pacífica, ela era bem diferente das outras, porque ela não ficava só no santuário. Uma parte era queimada, geralmente a gordura era queimada, que era para Deus. Uma parte era dada ao sacerdote e a maior parte ficava com o ofertante. E o ofertante, ele era obrigado a comer essa oferta no mesmo dia. Era impossível ele comer toda essa carne no mesmo dia. Então ele tinha que chamar os seus amigos, chamar os seus familiares, chamar os sacerdotes para, nesse lugar santo, comer com ele a oferta pacífica. E a oferta pacífica, ela dizia, a minha paz vem do Senhor. A paz só é possível pelo que Jesus fez no Calvário por nós.
E a outra oferta, que é a oferta de manjares, é a oferta dos alimentos da terra. Era a cevada, o trigo, o incenso. E todas essas ofertas tinham que ser salgadas. Por que o sal? Bom, o sal é o símbolo do conserto. E se nós pensarmos na característica do sal, o sal ele conserva, o sal dá sabor, o sal ele provoca sede. E nós, como cristãos, devemos provocar sede das pessoas do Salvador, que é Jesus. E essa oferta de manjares, então, uma parte era para o sacerdote e uma parte era queimada aqui. Ela significava, tudo que eu tenho vem de Deus. A minha dependência do meu alimento terreno, daquilo que eu como, daquilo que eu sobrevivo, vem de Deus. Então, essas eram as principais ofertas. Mas eu quero voltar um pouquinho e dizer, e que eu acho isso de suma importância, Deus nunca pede nada além do que eu posso dar. Nessa oferta que eu disse, que era uma cabra, que a pessoa comum tinha que trazer, havia também uma possibilidade, quando a pessoa era pobre, que ela não podia trazer a cabra, ela podia trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, que também era aceito pela sua oferta do pecado. E se, em caso mais extremo, não fosse possível ela trazer isso, ela trazia um punhado de farinha. Deus não deixou ninguém sem solução. Em todo caso havia provisão, em todo caso havia uma medida que Deus preparou para os seus filhos. Só que, da mesma forma que Deus não me pede nada além do que eu posso dar, aquilo que eu posso dar também, Ele me pede, e assim tinha que ser feito. E dessa forma, então, é que se constituía todo o sacrifício do santuário. Esse sacrifício de 9 horas, que era por toda a nação, quando ele era feito, quando ele estava acontecendo aqui, um outro sacerdote estava entrando aqui, estava observando se essas lâmpadas estavam acesas, se não estivessem, colocavam azeite, e estava também colocando o incenso e se ajoelhava, e junto com a sua oração, o incenso subia para Deus. Esse serviço daqui de dentro e esse aqui de fora, ele terminava mais ou menos ao mesmo tempo. O sacerdote, então, vinha, nisso o povo estava todo aqui fora, ajoelhado, esperando as bênçãos sacerdotais. Ele vinha, abençoava o povo ao som das trombetas de prata que os levitas tocavam. Neste culto, vamos assim dizer, que acontecia de manhã, através do cordeiro, e à tarde, eu vejo nisso nossos cultos, os cultos que nós temos que levar a Deus de manhã e de tarde também. E eu queria chamar a atenção para um outro aspecto aqui. Todos esses animaizinhos, quando eram mortos, eles tinham que ser lavados e colocados em ordem. Aí eu pergunto para você, para que lavar e colocar em ordem se iam ser queimados, se iam virar cinzas? Porque as coisas para Deus tem que ter ordem, tem que ter asseio, tem que ter decência. As coisas para Deus não podem ser de qualquer forma. Deus é um Deus do universo, é um Deus grandioso, e Ele quer que as coisas sejam perfeitas para Ele, um culto racional, como disse o apóstolo Paulo. Conceição, que fantástico, mais essa lição sobre o santuário. Me fez pensar uma coisa. O que eu estou entregando a Deus como oferta? E você aí de casa, o que você está entregando a Deus como oferta? Vamos orar agora e pedir a Deus para que possamos entregar o nosso coração, que é o que mais importante nós temos. Vamos orar? Senhor, queremos a Ti entregar o nosso coração como uma oferta sincera e verdadeira, Senhor. Que ele possa subir até o Teu trono de graça como aroma suave, Senhor. Esteja conosco, abençoe-nos, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E você já sabe, próxima sexta-feira tem mais um episódio, o penúltimo episódio do programa Segredos do Santuário. E você é o nosso convidado. Então, te espero lá. Tchauzinho.